Você faz mais, se esforça mais, insiste mais. Ainda assim, os resultados não acompanham. O cansaço cresce, a frustração aparece e a sensação é de estar sempre empurrando algo que não cede. Neste vídeo, o que será explicado não é como se esforçar melhor, nem como aumentar a disciplina. O problema real está no estado interno a partir do qual o esforço acontece. E a mudança ocorre nesse nível, antes da ação, antes da estratégia, antes da insistência. A ideia de que esforço por si só resolve tudo é um mito. Fazer mais não corrige um ponto interno desalinhado. Na maioria das vezes, apenas amplifica a fricção que já estava ali. Quando o esforço nasce do lugar errado, ele vira peso, desgaste e repetição. E enquanto esse ponto interno não é visto, a frustração se acumula, mesmo com boa intenção. O que quase ninguém observa é porque o esforço parece não funcionar, e é isso que começa a se revelar a partir daqui. Existe uma crença profundamente enraizada de que esforço é a resposta para qualquer obstáculo. Desde cedo, aprende-se que, se algo não funciona, basta tentar mais forte, insistir por mais tempo ou sacrificar mais energia. Essa lógica é socialmente valorizada e raramente questionada. O esforço vira prova de caráter, compromisso e merecimento, mesmo quando não gera resultado proporcional. O problema é que esse mito ignora um detalhe fundamental. Esforço não opera no vazio. Ele sempre parte de um estado interno específico. Quando esse estado é de pressão, carência ou necessidade de provar algo, o esforço passa a carregar essa mesma tensão. A ação pode até ser correta na forma, mas já nasce contaminada pela fricção interna que a originou. Algumas pessoas começam a desconfiar desse mito quando percebem que, apesar de fazerem tudo certo, continuam recebendo respostas inconsistentes da realidade. O esforço aumenta, mas o retorno não acompanha. Esse descompasso não aponta para a falta de dedicação, mas para algo mais sutil, a possibilidade de que o esforço esteja sendo usado como substituto de um alinhamento interno que nunca foi feito. Nem todo esforço nasce de clareza. Em muitos casos, ele surge como tentativa de compensar algo que não foi resolvido internamente. Insegurança, medo de insuficiência ou sensação constante de estar atrasado em relação à vida. A ação se intensifica não porque há direção, mas porque há desconforto. O esforço vira uma forma de silenciar esse incômodo, ainda que temporariamente. Quando o esforço opera como compensação, ele carrega urgência. Tudo precisa acontecer rápido, dar certo logo, provar algo. Pequenos erros ganham peso exagerado, e qualquer obstáculo é vivido como confirmação de falha pessoal. A ação deixa de ser expressão de estado e passa a ser tentativa de correção emocional. Isso consome energia, porque o esforço não está apenas lidando com a tarefa, mas também com o medo por trás dela. Algumas pessoas percebem esse padrão quando notam que, mesmo nos momentos de avanço, não há satisfação real. O esforço continua, como se nunca fosse suficiente. Nesse ponto, começa a ficar claro que não é a quantidade de ação que está em jogo, mas o lugar interno de onde ela nasce, um lugar que antecede qualquer movimento visível. Antes de qualquer ação, existe um estado. Uma posição interna a partir da qual se interpreta a situação, se avaliam riscos e se escolhem respostas. Esse estado não é um pensamento isolado, mas um conjunto estável de expectativas, emoções e identidade. A ação que nasce daí já vem moldada por esse ponto de partida. Quando o estado é de clareza, a ação tende a ser precisa. Quando é de pressão, a ação se torna pesada. Quando é de carência, a ação busca validação. Duas pessoas podem executar o mesmo comportamento externo, mas produzir efeitos completamente diferentes porque o estado que sustenta a ação não é o mesmo. A realidade responde menos ao
o que é feito e mais ao como aquilo está sendo sustentado internamente. Esse entendimento muda a lógica do esforço. Em vez de tentar agir para mudar o estado, começa-se a observar o estado que já está agindo. Essa inversão é sutil, mas decisiva, e prepara o terreno para entender por que o mesmo esforço pode gerar resultados tão distintos em pessoas diferentes. É comum observar pessoas realizando tarefas semelhantes, com níveis parecidos de competência e ainda assim recebendo retornos completamente distintos. Uma parece avançar com fluidez, enquanto a outra encontra resistência constante. À primeira vista, isso é atribuído à sorte, contexto ou vantagem externa. O que raramente é considerado é o estado interno que acompanha a ação. Quando alguém age a partir de um estado integrado, as decisões são mais coerentes, o timing é mais adequado e as respostas do ambiente tendem a ser mais favoráveis. Já quando a ação nasce de tensão ou necessidade de provar valor, a comunicação muda. Os limites ficam confusos e a realidade responde com atrito. Não porque exista injustiça, mas porque há incoerência sendo refletida. Algumas pessoas começam a notar isso quando percebem que certos resultados aparecem sem esforço, enquanto outros exigem desgaste extremo. Essa diferença não está na tarefa em si, mas no estado que a sustenta. E quando esse estado não é observado, a fricção começa a ser interpretada como azar, quando na verdade é um sinal. Fricção constante não é aleatória. Resistência repetida, atrasos frequentes e desgaste emocional recorrente funcionam como feedback. Eles indicam que há um desalinhamento entre o estado interno e a ação executada. Em vez de serem vistos como sinais, esses obstáculos costumam ser tratados como algo a ser superado com ainda mais esforço. Quando isso acontece, a pessoa entra em um ciclo de confronto com a realidade. Cada dificuldade é interpretada como algo a ser vencido e não compreendido. O esforço aumenta, mas a fricção também. Esse embate consome energia, porque a ação está tentando compensar algo que não foi ajustado no nível interno. Algumas pessoas percebem a importância desse sinal quando notam que, apesar de insistir, nada parece se destravar. O cansaço não vem da tarefa, mas da sensação de estar sempre empurrando contra algo invisível. Esse desgaste aponta para um ponto crítico, quando o esforço deixa de ser resposta consciente e passa a ser reação automática. O desgaste crônico surge quando o esforço se torna o modo padrão de operar. Não há pausa real, apenas alternância entre tentar mais forte e se recuperar para tentar de novo. Esse ciclo cria a sensação de estar sempre ocupado, sempre ativo, mas raramente alinhado. A ação perde leveza e vira obrigação constante. Nesse estado, até conquistas perdem sabor. O próximo desafio já se impõe antes que o anterior seja integrado. A vida vira uma sequência de tentativas e a frustração cresce porque o esforço nunca parece suficiente. O problema não é falta de capacidade, mas excesso de ação partindo do mesmo estado desalinhado. Algumas pessoas começam a desconfiar desse ciclo quando percebem que não sabem mais agir sem tensão. Relaxar gera culpa e desacelerar parece risco. Esse é o ponto em que a inversão correta se torna necessária. Parar de ajustar a ação e começar a ajustar o estado que a produz. A inversão correta não consiste em abandonar o esforço, mas em recolocá-lo no lugar certo. Em vez de usar a ação para tentar corrigir o estado interno, ajusta-se o estado para que a ação flua com menos atrito. Isso muda completamente a experiência do esforço, que deixa de ser pesado e passa a ser direcionado. Quando o estado muda, a ação se organiza de forma mais natural. Decisões ficam mais claras, limites mais firmes e respostas menos reativas. O esforço ainda existe, mas não vem acompanhado de tensão constante. Ele se torna funcional, não compensatório.
Essa mudança costuma ser percebida mais pelo que deixa de acontecer, ansiedade excessiva, urgência, comparação, do que por algo espetacular. Algumas pessoas reconhecem essa inversão quando percebem que estão fazendo menos força para obter mais consistência. A vida começa a responder de maneira diferente, não porque o esforço aumentou, mas porque passou a partir de um eixo mais coerente. Isso prepara o último ponto: entender quando o esforço está, finalmente, no lugar certo. Quando o estado interno está alinhado, o esforço deixa de ser um peso e passa a ser uma extensão natural da intenção. A ação flui com mais precisão, e o desgaste diminui mesmo quando o trabalho é intenso. O esforço não desaparece, mas muda de qualidade. Ele não tenta provar nada, apenas executa. Nesse cenário, a fricção perde protagonismo. Obstáculos ainda surgem, mas não drenam energia emocional da mesma forma. A pessoa responde com clareza, em vez de reatividade. O esforço passa a ser sustentado por coerência, não por pressão. É nesse ponto que a ação começa a gerar retorno proporcional. Algumas pessoas descrevem isso como finalmente estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Não porque tudo ficou fácil, mas porque deixou de ser um confronto interno constante. O esforço encontra apoio no estado que o sustenta, e a frustração, que antes parecia inevitável, perde força. O esforço, por si só, nunca foi o problema. A frustração surge quando ele é usado como substituto de um alinhamento interno que não aconteceu. Fazer mais a partir do mesmo estado apenas amplifica a fricção já existente. A realidade responde com precisão a esse ponto de partida, não a intensidade da ação. Quando o estado muda, o esforço muda junto. Ele deixa de ser compensação e passa a ser expressão. A ação se torna mais eficaz não porque foi otimizada, mas porque passou a partir de um lugar interno coerente. Esse é o eixo que decide tudo, silenciosamente. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Assista aos outros vídeos da playlist A Mente, onde tudo começa, para completar esse conhecimento e entender como ter uma mudança real. E lembre-se, nossos vídeos saem sempre às segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Sem pressa, sempre no mesmo ritmo.